Olá pessoal, Bruno Pintor aqui mais uma vez. E hoje eu quero mostrar aqui a mudança que a gente vai fazer nessa sala. Bom, essa sala aqui, essa casa nós estamos pintando ela, já dei massa em alguns lugares, né? Uma casa bem grande, bem bonita, porém a pintura não foi das melhores. E nós vamos estar pintando essa sala. Você que está pensando em mudar sua casa e sua sala, acompanhe o vídeo aí para vocês verem como vai ficar legal essa sala aqui, do início ao fim, tá legal? Nós vamos catar alguns pontos que precisam levar massa. Já dei massa em alguns lugares, nas paredes. E espero que vocês gostem do vídeo, beleza? There's always a choice. Can you help me? Can you help me? Ok, pessoal, você tem que tirar todos os pinos da parede. Se tiver esses buraquinhos aqui, ó, né, você vai tapá-los. Preciso, você não vai usar mais? Tape-os. Essa massa. Tem uma primeira mão bem raspada. E depois passe novamente, depois de secar, passe novamente. Não dê a massa alta. Não dê massa alta para não ficar aquele ressalto na parede, ok? Essas pequenas rachaduras aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai passar massa, um dedinho de massa aqui, ó. Aqui você pode deixar um pouco mais alto. Aqui também, um dedo. E depois você vai fazer o que? Você vai lixar. Depois que estiver seco, você vai fazer isso em todas as portas, essas rachaduras aqui, com massa, vai passar para cobrir. Depois você vai lixar, ok? Can you help me? Eu passei massa em todos os cantos da parede com teto, em toda a sala, para que depois o acabamento viesse ficar um acabamento perfeito, entendeu? Passei o dedo, um pouquinho de massa em toda a sala, para que o acabamento, quando pegar do teto para a parede, fique um acabamento top. Olha a dica. Energy. There's always a choice. Can you help me? Can you help me? I need your energy. There's always a choice. Pessoal, o nome dessa ferramenta que o Léo tá usando aí na mão aí, aqui no Rio de Janeiro a gente costuma chamar de gambiarra. É um pedaço de cano PVC, um fio de energia, um bocal e uma lâmpada. A gente usa essa ferramenta aí para projetar uma sombra, e com isso a gente consegue enxergar toda a ondulação, todo tipo de arranhado, riscado na parede, e facilita muito, principalmente se você quer um trabalho bem feito, um trabalho de excelência. Você é obrigado a usar uma ferramenta dessa aí, porque ela vai mostrar todas as imperfeições, fazendo com que o lixamento seja perfeito. Finalizamos a primeira parte de lixa e precisamos fazer uma limpeza, tirar a parte grossa, a poeira, porque não podemos pintar as paredes nem o teto sem antes tirar essa parte da poeira do chão, pessoal. Para quê? Para que não haja risco dessa poeira voar ou colar na parede ou no teto. Em seguida começamos a pintura primeiramente no teto. Enquanto um rola o teto, o outro vem com o pincel recortando. Prestar bastante atenção na diluição da tinta, para que a tinta não fique muito fina e também nem muito grossa, para que na hora que você for pintar o teto, a tinta não acabe caindo aí na sua cabeça. E sempre pintando em áreas quadradas, demarcando pedaços quadrados de 3 por 3 no teto, porque assim você vai tendo um controle de onde você já rolou a tinta e não se perde. There's always a choice. Can you help me? Can you help me?
Aqui a gente já começou a dar a primeira demão de tinta. O nome dessa tinta é cinza. O nome dela é Elefante, da Souvenir. É uma tinta muito bonita, muito boa. É a linha acrílica fosco. Bom, pessoal, aí como vocês estão vendo, o Léo está aplicando a primeira demão e nunca chegando até o teto, sempre deixando ali uma cerca de 7 centímetros antes do teto, para não ocorrer risco de bater o rolo no teto, porque como essa tinta é mais escura, vai ficar mais difícil de a gente cobrir com a tinta branca. O Paulo está vindo no recorte, preenchendo essa parte onde o Léo está pintando a parede, fica essa parte do recorte. Essa primeira parte do recorte a gente precisa ter bastante atenção e muita prática na mão. No início é difícil, mas depois você vai aprender. Primeira mão toda finalizada, já dá pra gente ver aí como ficou muito bom, né? A pintura está ficando muito bom. Na primeira demão ela não cobre 100%, porque precisa realmente, sempre vai precisar de pelo menos no mínimo 2 demãos de tinta. Segunda mão do recorte agora. Paulo tá fazendo aqui a segunda mão do recorte. Isso aí. There's always a choice. Can you help me? Can you help me? I need more energy. Uma dica de recorte, pessoal, é que você sempre tem que usar o pincel que não esteja muito descabelado, aquele pincel velho, aquele pincel já arrebentado, não use ele. Sempre procure usar um pincel novo, um pincel que ainda estão com as cerdas ainda bem organizadas, né? Não mergulhe o pincel até chegar na parte do cabo, sempre molhe somente até no máximo a metade das cerdas, né? A altura da metade das cerdas do pincel, para que você não lambuze o pincel todo de tinta e fique aquela bagunça. Utilize sempre a ponta dos pelos do pincel para fazer o recorte e sempre usando ele de forma suave. Pessoal, não esfregue o pincel na parede. O pincel ele precisa deslizar na parede de forma suave, sempre bem recarregado de tinta, para que o recorte fique perfeito. Recorte sempre é uma coisa que a gente vai melhorando com a forma que a gente vai exercitando. Praticando, a gente vai melhorando a forma de recortar. Mas é importante seguir essas dicas. Valeu? Aí é o Paulo recortando, né? Ele tem menos tempo de prática, então ele está tendo um pouquinho mais de dificuldade, um pouco mais de lentidão, mas ele está conseguindo sair bem aí. Conforme ele vai praticar, ele vai melhorar. Vou mostrar para vocês aqui de forma mais próxima, para você ver como é que é. Sempre usando a ponta do pincel para fazer e utilizando a quina do encontro do teto com a parede para delimitar, né, até onde a tinta pode subir. Na segunda etapa do recorte, eu vou mostrar como colar uma fita, passar um dedinho de massa e depois uma mãozinha de tinta branca. E quando a gente puxar a fita, vai ficar perfeito o recorte. Isso define muito um acabamento fino. Vocês estão vendo aí que eu estou usando somente a ponta do pincel, ó, utilizando já o encontro do teto com a parede. E usando o pincel também sempre bem carregadinho na medida, não muito sobrecarregado e também nem seco. É isso aí, pessoal. Se você seguir essas dicas aí, tenho certeza que o teu recorte vai melhorar bastante. É uma questão de prática, né, de paciência, mas de acordo com o que você vai exercitando, vai melhorando. Olha aí. Estão vendo aí? Essa é a primeira demão. Não fique preocupado, você não vai cobrir, porque geralmente não cobre com a primeira demão.
Então é necessário a gente dar 2 e às vezes até 3 demãos no recorte para ficar perfeito. Uma dica importante, pessoal, do recorte é que você tem sempre que usar a mesma tinta que você está usando para rolar a parede, tem que ser a tinta que você vai usar no recorte. Essa parte eu estou mostrando para vocês como não fazer, porque geralmente quem está começando quer fazer esse tipo de recorte, dando pequenos passos, e não pode, pessoal. Você tem que usar o pincel de forma contínua, ó, dessa forma aí, ó, entendeu? Se você usar dessa forma, o seu recorte vai ser bem melhor. I need more energy. There's always a choice. Can you help me? Can you help me? I need more energy. There's always a choice. Can you help me? Can you help me? I need more energy. There's always a choice. Can you help me? Segunda demão de tinta já foi finalizada, totalmente seca. E agora eu vou mostrar para vocês como é que faz a segunda etapa do recorte. Bom, a parede já está totalmente seca. A gente vai colocar essa fita aí crepe na parede aí próximo do encontro da parede com o teto, sempre deixando aí um pedacinho do teto para cima. E esse pedacinho aí que está aparecendo ainda da tinta cinza, a gente vai voltar com um pouquinho de massa e vamos estar calafetando. Essa fita, pessoal, é uma fita crepe especial para pintura, então ela não tem tanto adesivo. Se você prestar atenção, tem momentos aí que a fita até cai da parede. Aí eu tô mostrando aí para vocês verem como é que é a aplicação dela, a colocação da fita na parede. Vocês vão colocar em toda a parede com a mesma fita. É importante que você não fique fazendo pedaços, tirando pedaços de fita, mas coloque uma fita contínua, só uma, para quando você for puxar essa fita, ela venha sair de uma vez só. Isso é muito importante. Assim que a gente colocar toda a fita na parede, a gente volta para passar a massa com a ponta do dedo. Agora que a gente já colou a fita em volta de toda a parede, a gente vai vir com um dedinho de massa calafetando esse encontro aí da fita com o teto. Preste atenção aí que a gente tem que passar um pouquinho de massa bem raspadinho, não pode deixar excesso, não pode ficar grosso. Essa massa ela não pode ficar alta. Se possível, aplique ela bem raspadinho para que você não precise lixar ela. A massa já secou, deixamos aplicada aí cerca de 2 ou 3 horas, aí você vai ver de acordo com a sua região o tempo de secagem da massa. Ela estando bem seca, bem sequinha mesmo, você já pode vir com agora a tinta da cor do teto, um pouquinho mais concentrada, não muito, para que essa tinta ela vá cobrir essa tinta cinza que passou aí acima da fita crepe. Aí você dá 2 mãos no mínimo para poder cobrir legal essa tinta cinza, e de acordo com o que você for vendo o resultado, você vai identificar se já está bom ou se precisa de uma terceira mão. I need more energy. Can you help me? Então, galera, chegou o grande momento de ver como ficou o acabamento do recorte. Você que quer ter um acabamento fino, um acabamento de excelência, galera, e esse detalhe, esse segredo aí você só vai encontrar no canal Pintor MacGyver. Nenhum pintor vai querer mostrar para você como faz esse recorte fino, liso, reto, parece que foi feito com régua. Mas aí, ó, tá aí revelado o segredo do recorte perfeito.
Pintor MacGyver, esse aí vale a inscrição, hein, galera? Deixa o like, compartilha, comenta, para que você sempre fique por dentro dos detalhes aí, dos segredos dos pintores. Tô revelando tudo, hein? Segue o canal para mais vídeo e olha como ficou. Se você quer ser um pintor de acabamento fino, você precisa aprender a fazer esse recorte, galera.